só aquele template que botou lá? Isso, aquele template é uma forma, né, de vocês disporem o trabalho de vocês. Por que eu coloco o template? Aquele template, ele é justamente um formato que a maioria dos congressos pede para a gente colocar os nossos trabalhos. Então, assim, é um exercício que vocês vão precisar fazer eventualmente, né? Se vocês já estão em iniciação científica, ou mesmo em alguma monitoria, se você já tem alguma... se você já tem alguma atividade dessas, né? Vocês eventualmente vão ser solicitados para escrever os trabalhos de vocês em um dado formato. E aquele formato lá é basicamente o que a maioria dos congressos pede para a gente, tá? Então, é similar. Esse simulador aqui dessa segunda unidade, então, ele está trazendo para a gente justamente aspectos relacionados à equação da continuidade e à equação de Bernoulli, que a gente viu na aula passada. Então, aqui, por exemplo, se a gente opta por diminuir essa área, a gente consegue ver que a velocidade do fluido aqui, ó, aumenta, né? Se essa área, por outro lado, ela a gente aumenta a área do escoamento, então a gente vê que a velocidade aqui muda, certo? Então, nessa atividade de simulação, vocês vão trabalhar com esse simulador, né? Vocês vão poder estar mudando o fluxo, vocês vão poder estar mudando a densidade do fluido. Então, se for mel, qual que vai ser a velocidade? Se o fluido for gasolina, né? Então, vocês têm essas informações. Eu não quero mais medir velocidade. Agora, eu quero medir pressão, né? Então, a pressão nesse ponto, se o fluido for gasolina, vai ser uma coisa, se o fluido for água, vai ser outro valor, né? Se o fluido agora for mel, vai ser outra condição, né? A gente pode medir variações de pressão também, né? Então, coloco o medidor aqui bem próximo à parede, ele me dá a pressão nesse ponto do escoamento. Aqui, tomada estática. Eu quero medição da pressão de estagnação, então posso colocar esse medidor no meio da corrente do fluido, né, que seria, sei lá, a velocidade máxima desse escoamento, e aí a gente tem a medição aqui de pressão de estagnação. Ó, perceba, ó, no centro da tubulação a gente tem um valor de pressão, 70 kPa, por exemplo. Se eu coloco isso aqui na mesma área, né, mas aqui próximo à parede, o valor da medição de pressão é diferente, né? Então, deu 62. Então, é justamente esse o princípio lá do tubo de Pitot, certo? Então, aqui, esse vai ser o ambiente da atividade de simulação de vocês. Achei muito legal isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, porque é justamente, né, nesse ponto aí que a gente pode começar essa nossa aula de conservação de energia, né? Porque na verdade, conservação de energia e agora já a gente vai passar também para a conservação da massa em análise diferencial. No último momento da aula anterior, né, a gente tinha falado a respeito do tubo de Pitot, colocado aquela situação do voo da Air France, né? E vocês acabaram de ver que eu tomar uma medida de pressão em pontos diferentes do escoamento, eu vou ter medidas de valores, né, de pressão diferentes, né? Então, se eu tomo aqui a pressão na parede, a gente sabe que na parede a velocidade do fluido é igual a zero, né? Então, essa medida de pressão aqui é uma medida de pressão estática, né, que não incorpora nenhum efeito dinâmico, nenhum efeito de escoamento. Mas se a gente faz a medida aqui no centro dessa corrente, né, do escoamento, no meio dessa linha de corrente, então a gente tem justamente
uma medição de uma pressão em que o fluido ele é levado, ó, desde uma velocidade V do escoamento até uma velocidade zero, né? E essa medição de pressão é o que a gente chama de pressão de estagnação, né? Ela corresponde às somas da parcela de pressão dinâmica e pressão estática, né? Então, a gente acabou de ver isso no simulador. Então, se a gente pegar uma situação como essa, dessa questão que é colocada justamente com o uso do tubo de Pitot, ele diz assim: um tubo de Pitot é inserido no escoamento de ar na condição padrão para medir a velocidade desse escoamento, de modo que a pressão captada pela sonda é a pressão de estagnação. Então, essa pressão que é captada pela sonda aqui, ó, é a pressão de estagnação, ou seja, a soma da parcela da pressão dinâmica com a carga de velocidade. Aqui ele mede a pressão de estagnação. E a pressão estática é medida nesse mesmo local, mas na parede. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão, né, numa mesma direção vertical, né? Mas aqui a gente faz a medida da pressão de estagnação, porque a gente tem justamente o fato dessa medida estar levando o escoamento de ar que está a uma dada velocidade até uma velocidade igual a zero. Então, aqui a gente tem uma parcela de carga dinâmica, né? E aí, esse ponto aqui, que ele indicou como ponto A, ele dá a medida de pressão pressão estática, né? Onde justamente a velocidade do fluido aqui na parede é zero, pela condição de não escorregamento mesmo. Certo? Então, esse tubo de Pitot aqui, ele mede uma diferença de pressão entre esses dois pontos de 30 milímetros de mercúrio, né? Então, ele pede para a gente determinar qual que é a velocidade desse escoamento, tá? Então, ó, a diferença entre as medidas da pressão de estagnação, que atua nesse ponto B, e a pressão estática, que atua aqui nesse ponto A, equivale a 30 milímetros de mercúrio. Então, massa específica vezes G vezes H, né, dessa coluna de mercúrio. E a gente sabe que a pressão de estagnação é a soma dessas duas parcelas, né, de pressão estática, que é a pressão termodinâmica, mais um meio da carga, um meio de ρ vezes velocidade ao quadrado, que é justamente o termo de carga cinética, né, que é a pressão dinâmica. Assim sendo, a gente pode, por exemplo, pegar essa nossa expressão aqui, passar esse termo da pressão para o outro lado, né, e substituir aqui na nossa expressão inicial. A gente fazendo isso, esses dois termos referentes à pressão vão se cancelar. E aí a gente pode calcular a velocidade do escoamento para ser 2 vezes isso, dividido pela massa específica. Esse termo de massa específica, pessoal, é o termo da massa específica do fluido que está escoando, né? Perceba, ó, que o mercúrio é o fluido aqui usado dentro do manômetro. Não está tendo escoamento de mercúrio, né? Esse termo aqui, de 1 meio de ρ ao quadrado, é a carga cinética do fluido que está escoando, que eu estou medindo a velocidade dele. Então, esse ρ aqui é o ρ do ar, certo? Então, eu posso colocar aqui raiz disso tudo
vai ser justamente a velocidade desse escoamento. Então, raiz de 2 vezes a massa específica do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio, 30 milímetros, dividido pela massa específica do ar, 1,23. Vejam aí se esse valor dá esse aqui que está indicado na questão, como sendo a resposta. Esse 10 a terceira aqui cancela com esse 10 a menos 3, né? Deu, né? Então, 80,7 metros por segundo. Então, por exemplo, naquela atividade de simulação, vocês podiam pegar a medida de pressão no meio da corrente, a medida de pressão na parede, ou bem próximo da parede, aí vocês têm um ΔP, com esse ΔP medir a velocidade desse escoamento e ver se esse cálculo de vocês bate com o valor da velocidade nesse ponto. Então, é uma das, eu acredito, questões que são colocadas para vocês lá. Professora, por que um meio de véu quadrado? Como foi, Luiz? Eu não escutei. Tipo, esse meio de véu quadrado, Max pegou aí. Certo. Essa equação daqui, Luiz, vem da definição do que é a pressão de estagnação, tá? Então, quando a gente falou da equação de Bernoulli e descrevemos cada um dos termos dessa equação de Bernoulli em termos de pressão, né, a gente tinha dito, existe uma pressão estática, que é justamente a pressão termodinâmica mesmo do escoamento, um termo de pressão hidrostática, que refere-se à carga de energia potencial, um termo de pressão dinâmica, que é justamente responsável, né, por indicar o aumento de pressão quando esse fluido que estava escoando com essa velocidade é levado ao repouso. A soma desses 3 termos era a pressão total, e aí a gente definiu pressão de estagnação como a soma das parcelas de pressão dinâmica e pressão estática, certo? Então, a gente escreveu que pressão de estagnação é a soma da pressão dinâmica mais a pressão estática. Então, foi daí que surgiu essa equação. Certo? Certo, obrigado. Bom, uma outra questão que a gente pode estar trabalhando com relação a essa equação de Bernoulli seria essa daqui, né? Como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente fala em resolver qualquer questão de mecânica dos fluidos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretação de texto, né? É pegar esse nosso texto aí inicial e ir destacando os itens, né, que são importantes para a gente, o que está sendo pedido, quais informações que a gente pode tirar desse enunciado, certo? Então, quando ele fala aqui que ar escoa em regime permanente e com baixa velocidade, então, o fluido que a gente está tratando é um fluido tipicamente compressível, que é o ar, mas ele escoa em regime permanente e com baixa velocidade. Como eu tinha dito para vocês, quando um fluido compressível escoa com baixa velocidade, geralmente ele vai produzir um número de Mach pequeno, né? Lembra comigo que a gente tinha dito assim,
o número de Mach é a relação da velocidade do escoamento com a velocidade do som. Se isso aqui der menor do que 0,3, então a gente disse que esse escoamento era incompressível, né? Então, se na questão ele já diz que a velocidade do escoamento é baixa, então provavelmente esse escoamento é um escoamento incompressível, tá? Então, eu coloquei aqui, me dei ao luxo de colocar para vocês essa consequência aqui no enunciado. Então, o ar escoa através de um bocal horizontal, que seria esse equipamento aqui, que é utilizado justamente para acelerar o escoamento. E aí, o bocal descarrega para a atmosfera, né? Se ele descarrega para a atmosfera, então a gente já tem a informação de que a pressão nesse ponto é o valor da pressão atmosférica, né? Ele diz qual é a área na seção de entrada do bocal e na seção de saída, e pede para a gente determinar, ó, a pressão manométrica. É isso que ele está pedindo para a gente determinar. Pressão manométrica necessária na entrada desse bocal para produzir um valor de velocidade de saída de 50 metros por segundo. Então, a gente pode estabelecer esse volume de controle conforme está aí na figura, né? E escolher uma região aqui no centro desse nosso volume de controle para ser a linha de corrente que a gente vai trabalhar. Por que que eu escolhi no centro aqui desse volume de controle essa linha, né, de corrente? Lembra quando a gente estava tratando sobre a equação de Bernoulli? E aí a gente disse assim, olha, a equação de Bernoulli, ela é válida quando a gente trata de um escoamento numa região em que os efeitos de viscosidade são pouco importantes, né? Os efeitos do atrito são desprezíveis. Então, nas proximidades dos objetos, a gente tinha uma região em que a equação de Bernoulli não se aplicava, porque aqui a gente tinha o desenvolvimento de uma camada limite, então esses efeitos viscosos eram importantes. Mais longe desses contornos sólidos, então a gente tinha uma região de validade dessa equação de Bernoulli, certo? Então, partindo deste mesmo raciocínio, né, a gente pode considerar que aqui no centro dessa tubulação, a gente está distante das regiões do contorno sólido, né? E aí a gente pode considerar que aqui esses efeitos de viscosidade desse escoamento, que já ocorre em regime permanente e é de um fluido incompressível, são... podemos aplicar a equação de Bernoulli aqui nesse ponto, certo? Então, assim sendo, a gente pode escrever aqui P1 sobre ρ mais G Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2, né? A pressão total na seção 1 tem que ser igual à pressão total na seção 2. Então, todos esses termos se aplicando aí à seção 2. Tá? Entre o ponto 1 e 2, ó, perceba que a gente não... eles estão dispostos numa mesma direção horizontal, né? Então, eles têm a mesma, digamos assim, referência, né? Eles estão na mesma altura com relação ao nível de referência. Então, Z1 e Z2, né, eles vão se cancelar, porque eles têm, são dois termos que têm a mesma magnitude, tá? Então, nos resta trabalhar aí com os termos referentes às pressões e às velocidades, né, em cada uma dessas seções. Na seção 2, o valor da pressão que é fornecido para a gente, né, é um valor de pressão absoluta, né? E a pressão absoluta no ponto 2 é a pressão
atmosférica. Ele diz na questão. Se a gente for trabalhar com o valor da pressão absoluta no ponto 1, a gente vai ver que essa pressão absoluta no ponto 1 é a soma da pressão no ponto 1 manométrica com a própria pressão atmosférica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a equação de Bernoulli, ela vem justamente... cadê? Tinha colocado aqui uma anotação tão bonitinha. Ela vem justamente da conservação de energia, certo? Então, se essa equação aqui, ela advém de uma equação de conservação de energia, e aí a gente nomeou esses termos aqui de pressão 1 e 2 como pressão estática, e a gente disse que era a pressão termodinâmica do escoamento, então esses valores aqui representam valores de pressão absoluta, certo? Para que isso serve para a gente? Bom, serve para a gente para que quando a gente for fazer considerações aqui sobre as cargas de pressão, a gente analise corretamente, né? Então, se na pressão 2, no ponto 2, a pressão é a pressão atmosférica, e no ponto 1, a pressão tem um valor acima da pressão atmosférica, então a gente tem essa parcela aqui a considerar, certo? Então, como vocês podem ver, esse termo daqui se cancela com esse termo daqui. Tá? De tal maneira que essa pressão manométrica no ponto 1, esse termo vem para o outro lado da equação, e a massa específica do fluido fica multiplicando todo mundo aqui. Certo? Então, massa específica do fluido que escoa, o fluido que escoa é ar, na condição padrão, 1,23. Aí vem o detalhe, a gente só tem informação da velocidade na seção 2. A gente não sabe ainda qual que é o valor da velocidade na seção 1, né? Me indiquem se vocês têm alguma dificuldade, né, ainda em entender quando eu escrevo que para o escoamento em regime permanente de um fluido incompressível, V1A1 tem que ser igual a V2A2. Alguém tem dúvida de onde que isso vem? De onde que isso surgiu? Por que que eu estou usando essa relação? Não se acanhem, viu? Se tiver dúvida, eu falo, volto, não tem problema nenhum. Isso aqui vem da conservação da massa, tá? Da integral lá? Essa relação aqui vem justamente daquela integral, ó. Para a conservação da massa, se o escoamento ocorre em regime permanente, a gente fica só com essa parcela, né? E aí, a gente fica com a avaliação de ρVdA através da superfície de controle. Como o escoamento é incompressível, né? A gente fica com essas massas específicas, ó, na seção de entrada, sendo ρV1A1 cosseno de 180, e na saída, ρV2A2 cosseno de 0 grau. Como o escoamento é incompressível, ó, esses termos de massa específica, eles vão se cancelar, e aí a gente fica com velocidade na seção 1, vezes a área na seção 1, vezes menos 1, devido ao cosseno de 180, se somando com V2A2. Esse primeiro que toda vez eu fico desse daqui. Esse primeiro que cortou, ele vai acontecer quando variar a massa específica do fluido, é? Que cortou? Quando varia esse termo aqui? Isso. Ele vai ocorrer quando variar a massa específica do fluido? Ou... Não, esse termo aqui a gente está cancelando, Luiz, pelo fato do escoamento ser em regime permanente, certo? Não, tipo, mas quando é que vai acontecer de utilizar isso aqui, essa primeira integral?
Toda vez que eu fiquei em dúvida. Você sempre vai... Essa primeira integral, você vai utilizar quando você tiver problemas transientes, né? Então, por exemplo, eu tenho um tanque, né? E eu estou avaliando uma etapa do processo em que as vazões de entrada e saída ainda não estão estabilizadas, uma porção do escoamento em que ainda não chegou num regime permanente, né? Numa situação em que não haja mudança temporal. Então, quando eu estou nessa situação em que existem mudanças temporais, então esse termo aí, ele permanece, certo? Lá na aula de exercícios, a aula que eu gravei, eu fiz uma questão em que esse termo aí permanece, viu, Luiz? Tá certo. Tá certo? Dá uma olhadinha lá depois. Mas se persistir a dúvida, tu me diz. Então, ó, a gente pode partir da equação de conservação da massa para um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível, né? E ela vai resultar para a gente, ó, que a V1A1, na seção 1, tem que ser igual a V2A2, tá? Então, a velocidade na seção 1 fica sendo dada desta maneira. Então, 50 vezes a área, 0,02, dividido pela área 1, que é 0,1. Esse valor dá uma velocidade de 10 metros por segundo na seção 1. Certo? Então, aqui, 10 ao quadrado, dividido por 2. Para a gente calcular qual que vai ser a pressão manométrica nessa seção 1. Dá esse valor, pessoal, aí de 1,48? É, 1,47. Pronto. Então, ó, a gente justamente usou a equação de Bernoulli para um escoamento de um fluido incompressível em regime permanente, né, na ausência de bombas ao longo de uma linha de corrente, para determinar um valor aí de pressão, certo? Essa outra questão aqui também trabalha com essa equação de Bernoulli, certo? Nessa questão aqui, ele diz assim: que o nível da água em um tanque é de 20 metros acima do solo, né? Então, o nível da água em um tanque é 20 metros acima do solo. Uma mangueira é conectada na parte inferior desse tanque e o bocal no final da mangueira aponta diretamente para cima. A tampa do tanque, ou seja, aqui nesse ponto, né? A tampa do tanque é hermética, ou seja, esse tanque ele é fechado. E a pressão do ar acima da superfície da água, ou seja, a pressão aqui nesse ponto, é de 2 atm. Valendo dizer, né, que no ponto 1, essa pressão, ó, esse valor que ele dá é que a pressão manométrica no ponto 1 é de 2 atm, certo? Essa é a informação que ele fornece para a gente. O sistema está no nível do mar, ou seja, isso aqui, essa informação de que o sistema está no nível do mar, é justamente uma outra forma de dizer para a gente que a pressão atmosférica é a pressão atmosférica local, 101,3 kPa. E ele pede para determinar, ó, a altura máxima até a qual essa corrente de água pode chegar, né? Então, se a gente aplicar a equação de Bernoulli para esse fluido aí, que seria um fluido incompressível, a água, a gente está desprezando efeitos de viscosidade, né? E aí a gente pode considerar que esse processo ocorra em regime permanente, pelo fato dessa descarga desse tanque
ser lenta, né? Não vai ser instantânea, né? A gente não quer avaliar esse processo de variação temporal. Então, a gente pode escolher 2 pontos para a gente tratar, né? E aplicar a equação de Bernoulli. Então, a gente tem pressão no ponto 1, carga de energia potencial do ponto 1 e carga de energia cinética do ponto 1. Sendo igual à pressão do ponto 2, carga de pressão do ponto 2, carga de energia potencial do ponto 2 e a parcela de energia cinética, tá? Carga cinética. Como eu disse para vocês, né, é interessante a gente trabalhar sempre com valores de pressão absoluta. Por quê? Porque essa equação, ela deriva da equação de conservação de energia, que é uma equação termodinâmica, né? Então, faz sentido a gente trabalhar com valores de pressão absoluta, uma vez que as equações termodinâmicas utilizam pressão dessa maneira, tá? Assim sendo, cabe a gente fazer considerações sobre esses termos para poder ter um desenvolvimento dessa questão, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar é que, no ponto 2, perceba que o ponto 2 eu estipulei como sendo o ponto de ápice dessa corrente aqui de água que é jogada para cima. Então, a velocidade nesse ponto tem que ser igual a zero. Estou na altura máxima, então, essa velocidade é zero. A gente pode também considerar que a velocidade no ponto 1, que é aqui nessa interface desse tanque, seja igual a zero. Por quê? Se esse tanque ele for muito grande, então a velocidade do fluido nesse ponto aqui vai ser muito baixa, né? A gente começa a ter velocidades apreciáveis de fluido já próximo aqui dessa região de saída. Então, a gente pode considerar que a velocidade aqui nesse ponto 1 seja baixa, tá? Muito pequena. Além disso, ele diz assim, ó, no ponto 2, né, esse elemento descarrega para a atmosfera, né? Então, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. E a pressão no ponto 1, ó, ele disse que o valor da pressão manométrica no ponto 1 é de 2 atm. Então, P1 absoluto, na verdade, é a soma de P1 manométrico mais a pressão atmosférica. Certo? Ah, professora, mas eu já vi gente só cancelando o termo direto e já saindo aqui com P1 manométrico. É a mesma coisa, pessoal. A questão é que eu estou fazendo aqui tudo bem mastigadinho para chegar, né, num resultado mais facilmente aí para vocês. Mas se vocês já conseguirem fazer isso, né, entender que P2 sendo pressão atmosférica, eu já posso, sei lá, dizer que esse termo aqui é zero e trabalhar aqui direto com pressão manométrica, se você já tem essa capacidade, pode fazer sem problema, tá bom? Prefere explicar devagarzinho, né? Tá bom. Então, ó, para a gente calcular esse valor de pressão, a gente vai ter G Z2 menos Z1 e aí a gente vai multiplicar isso pela massa específica do fluido, certo? Essa massa específica vem para cá, e aí a gente obtém o valor da pressão manométrica.
Então, massa específica do fluido. O fluido que está escoando é água. A aceleração da gravidade, 9,8. Z2 é o que a gente quer determinar, né? Z1 é a altura do ponto 1. Então, perceba que nesse ponto a gente precisa avaliar que informação, né, a gente quer fornecer como resposta, certo? Se lá na questão ele coloca assim, Z2 é, sei lá, 5 metros a partir da superfície do tanque, ou Z2 é 50 metros a partir da base do tanque, né, são coisas diferentes. Então, você precisa avaliar o que a questão pede para você calcular. Como ele coloca aqui, determine a altura máxima até a qual essa corrente de água pode chegar. Eu vou calcular essa altura a partir, né, do início aqui desse jato, né, desse nível aqui de referência do nível 0, aqui, conforme essa figura. Assim sendo, a altura do ponto 1, né, Z1 fica sendo 20 metros. E o valor da pressão no ponto 1 nanômetro, ele disse que é 2 atm, então 2 vezes 101,3 vezes 10 a terceira. Né? 101,3 vezes 10 a terceira é 1 atm. Então, esse termo se cancela com este termo. A gente pode passar esse 9,8 para cá dividindo, e o 20 para cá, somando. E aí a gente obtém o valor de Z2 para ser, né, justamente esses 40,7 metros. Né? Deu certo aí para vocês esse valor? Chegaram nesse valor também? Show. Então, na lista de exercícios de vocês tem várias outras questões para aplicar aí a equação de Bernoulli. É uma das equações principais da mecânica dos fluidos. Então, usem, abusem de fazer exercícios desse tipo de questão, porque realmente fornece muita... É uma equação simples, mas que fornece muita explicação de fenômenos, né, para a gente. E com isso a gente encerra a nossa parte de análise integral do escoamento de fluidos, senhoras e senhoras. Se a gente termina a nossa parte de análise integral, significa que a gente começa a nossa parte de análise diferencial. Marcos, sim, essas aulas elas ficam todas disponíveis. Você não acessou ainda o nosso canal no YouTube? A gente tem um canal no YouTube só da disciplina, todas as aulas estão disponíveis lá. Você pode acessar várias playlists, né? Atualmente a gente está na playlist, ó. Vou até colocar aqui. A gente está na playlist, ó. Aqui são os meus encontros. Meu filho, eu sou fina e elegante, eu já estou nas redes sociais, ó. A gente tem aqui, ó, essa playlist que é dos encontros síncronos, então é a gravação de cada aula, né? Mas você pode ir nos tópicos individuais, né? Então, aqui, análise integral, que a gente viu nessa unidade 2, a equação de Bernoulli, né? E aí a gente vai entrar agora nessa playlist aqui de análise diferencial. Menino, pois se inscreva, por favor, a vida já está tudo pronto aí. Eu estou aqui só, né, conversando lero com vocês, já está tudo disponível, se vocês quiserem. Trocar o Netflix pela revisão das aulas, compartilhar, deixe seu like, não sei o que, não sei o que lá, essas coisas. Sou muito blogueira no YouTube aqui com o meu canal de Mecânica dos Fluidos. Eu tô só inscrito, né, professor? Pode se inscrever, já bota lá. Já que estamos divulgando as redes sociais aí, né, para vocês,
lembre-se que tem também o Instagram, né, da disciplina, muito lindo. A galera da monitoria está arrasando nesse semestre. É esse canal aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Tá horrível para ver, né? Nem sei se... Enfim, tem todos os conteúdos aqui, tá muito bonitinho. Essa parte de análise diferencial, análise integral, tem vários posts explicando. É o @macflu.st.frn. Pronto. Nossa, o pessoal da monitoria tá arrasando nesse canal, viu? Tá muito legal. Pegando vídeos, pegando outras pessoas resolvendo, explicando o mesmo assunto. Então, assim, modéstia à parte, tô bem blogueirinha mesmo, viu? Bom, já tivemos nosso momento blogueiragem, né? Seguinte, análise diferencial do escoamento de fluidos, certo? Isso aí é uma mudança de perspectiva de vida, tá, meu povo? Agora a gente vai para outro lado da mecânica dos fluidos, certo? Então, quando a gente estava falando de análise integral, resumindo a vida da gente, a gente trabalhou com 3 equações principais, que era a equação da continuidade, né, que dizia, ó, a taxa de variação da massa no volume de controle, o aumento ou a diminuição dessa massa que está contida no volume de controle, é decorrente, né, do fluxo de entrada e saída de massa pela superfície de controle. A gente trabalhou também com a equação da conservação do momento linear, né? A gente disse que o somatório de forças que atuava sobre esse nosso volume de controle era igual à taxa de variação do momento do volume de controle mais o fluxo de momento através da superfície de controle, e aí esse fluxo surgia em decorrência do fato desse fluido ter uma dada velocidade. Então, se tem velocidade, tem momento linear, aplica, né, uma força, né, exerce uma força sobre algum meio, algum objeto, né, se o fluido está escoando com uma dada velocidade. E a última equação foi a equação da conservação da energia, onde a gente representava a taxa de variação temporal da energia do volume de controle, a taxa de variação da energia total do sistema, como sendo a taxa de variação da energia do volume de controle, mais o fluxo de energia através da superfície de controle. Quando a gente descreveu esses termos aqui de trabalho, a gente obteve essa equação extensa, né? E quando a gente aplicou para o caso em que a equação de Bernoulli é válida, a gente partiu dessa equação aí, certo? Então, isso foi o que a gente fez na formulação integral para descrever os movimentos de fluido. A formulação integral, né, se vocês prestarem atenção, né, a gente trabalha com esses escoamentos como se fosse uma caixa preta, né? Eu não estou interessada em o que está acontecendo dentro dessa caixa preta aqui, né? O que me interessa são os fluxos de entrada, os fluxos de saída desse volume de controle, as forças que são exercidas. Eu não me importo, né? A gente não tem interesse de conhecer como que esse escoamento se comporta dentro dessa região que é o meu volume de controle. Eu só estou interessada com seções de saída, seções de entrada, né? Para avaliar um comportamento global, né, macroscópico que seja desse fenômeno. Então, foi isso que a gente fez na análise integral. Agora, a gente vai se preocupar com os detalhes do escoamento. Então, a gente vai querer saber, de que maneira eu posso manipular, por exemplo, essa geometria dessa antena para que eu minimize as zonas de recirculação de fluido, ou de que maneira eu posso trabalhar com a velocidade desse escoamento, vamos supor que isso seja uma cadeira, sei lá,
A gente não sabe bem o que é isso aqui. Mas de que maneira eu posso manipular essa entrada de escoamento sobre esse elemento para que esse elemento tombe ou não, né? Então, aqui eu estou preocupado com detalhes do escoamento, né? Será que eu posso fazer essa perna dessa cadeira mais fina? Será que eu posso fazer essa perna dessa cadeira mais grossa, né? O que uma mudança como essa causa no escoamento? Então, os problemas de análise diferencial, eles geralmente são problemas que envolvem simulação numérica, né? Computação numérica, eu precisar descrever elementos infinitesimais desse escoamento, né? Fazer uma aplicação aí de uma fluidodinâmica computacional, certo? E aí, a gente vai se preocupar, nessa análise diferencial, no comportamento ponto a ponto de um escoamento, para que eu possa controlar e manipular as variáveis geométricas e físicas desse processo, né? Então, o nosso objetivo aqui é estabelecer equações que governam esse escoamento, né? E aí, uma vez que a gente fizer a solução dessas equações, eu tenho uma descrição detalhada de como que ocorre esses fenômenos, né? Em todo o campo, em toda essa região que a gente chama de domínio, né? Do nosso problema, né? E aí eu vou obter o comportamento do campo de velocidade, do campo de pressão, do campo de temperatura, etc, etc, etc. Certo? Essa parte aqui da mecânica dos fluidos é a parte justamente que a gente usa lá na pesquisa que eu realizo em fluidodinâmica computacional aplicada a escoamento aeroespacial. Então, a gente pega aqui um objeto que seria um foguete ou um demonstrador ou uma câmara de combustão de alguma coisa, né, de um combustível sólido ou fluido, enfim, e aí a gente avalia como que se comporta, por exemplo, ao longo do objeto, como que se comporta a distribuição de temperatura. Essa distribuição de temperatura, ela é condizente com a teoria, né? Então, já que estamos aqui, né, eu vou mostrar para vocês o trabalho da gente que foi recentemente deixa eu ver se esse aqui é o trabalho ou só o certificado. Esse trabalho da gente aqui, ó, ele recebeu, inclusive, menção honrosa nesse congresso, né? Foi considerado um dos melhores trabalhos do congresso de engenharia química. Poxa. E foi massa. Cadê aqui? Será que é esse? Estudo da transformação. É esse aqui. Análise comparativa de malhas estruturadas para a simulação fluidodinâmica de um escoamento hipersônico nesse demonstrador scramjet, né? Então, a gente pega, por exemplo, a geometria que a gente vai estudar, que seria essa daqui, que é onde vai ocorrer o escoamento, né? A gente estuda as malhas de simulação, então a gente define que tipo de discretização a gente vai fazer nesse espaço, ou seja, que tamanho de elemento a gente vai usar aqui para conseguir fazer uma simulação adequada do processo, né? Então, aqui, ó, ele está mostrando justamente os elementos de malha nas regiões de interface, né, onde a gente tem as mudanças de geometria. E aí, ó, a gente aplica equação de conservação de massa, conservação de momento linear. Parece até que é outra coisa, né? Nem é mais mecânica dos fluidos. Mas, ó, a gente consegue, ó, comparar os resultados da distribuição de temperatura usando uma outra configuração de malha, ó. Malha A, malha B, malha C.
e consegue calcular o erro, né, em se utilizar uma ou outra, né, avaliando a distribuição de propriedades dos fluidos, então temperatura, pressão, massa específica, o próprio cálculo do número de Mach, certo? Então, são informações que são importantes no projeto desses elementos de escoamento, né? Então, esse foi um dos trabalhos que a gente fez nessa área de fluidodinâmica computacional. Nem mostrei isso para outra turma, né? Era para eu ter mostrado também. Eu acho legal porque aqui a gente consegue ver o passo a passo de como que é a análise de um escoamento de fluido diferencial, né? Então, existem várias etapas que a gente tem que cumprir, né, para poder efetivamente aplicar a análise diferencial no escoamento. Então, primeiro eu preciso da geometria, depois eu preciso gerar as malhas, depois eu preciso avaliar, determinar o domínio computacional, formatar qual é a malha que eu quero descrever. Existem malhas como essa que a gente trabalhou, que são malhas estruturadas, então esses elementos, eles são todos, quadradinhos, mas existem malhas que são não estruturadas. Então, ao invés de eu ter elementos quadriláteros, a gente pode ter elementos hexagonais, pode ter elementos triangulares. Então, isso também tem um efeito no processo de simulação, né? Eu posso ter maior ou melhor descrição dos fenômenos que estão acontecendo. E aí, só depois disso é que a gente efetivamente passa para simulação e uso das equações que governam os processos. Certo? Então, veja só, quando a gente fala em usar análise diferencial, a gente fala em descrever esses campos e o comportamento, né, dessas variáveis de velocidade, pressão, temperatura, densidade, etc. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva do infinitesimal, né, dos volumes de controle infinitesimais, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com a nossa equação de conservação da massa, com a equação de quantidade de movimento, para fazer a descrição desses escoamentos. Beleza? Então, vê só. Quando a gente falou em equação da continuidade, equação de conservação da massa na análise integral, a gente usou essa equação inicial, né, que vinha lá do teorema de transporte de Reynolds, e chegamos nessa expressão aqui, que dizia que a taxa de variação da massa no volume de controle era igual ao negativo do fluxo líquido de massa através da superfície de controle, né? Então, numa seção típica de entrada, a gente tinha o produto escalar entre velocidade e área, produzindo um ângulo de 180 graus. Então, cosseno de 180, esse termo para a entrada ficava com sinal negativo. E para a saída, esse produto escalar, né, ficava com sinal positivo, porque isso aqui dava cosseno de 0 graus. Quando a gente multiplica isso por menos 1 aqui da equação, então, basicamente, a gente fica com vazões mássicas de entradas, menos os termos referentes à saída, né? Então, se a gente está trabalhando com a conservação da massa, os elementos que são interessantes para a gente avaliar nessa equação são massa específica, velocidade, e a área do escoamento através do qual o fluido passa, né? Através da qual o fluido escoa. Beleza? Quando a gente escolheu, né, trabalhar com essa equação aqui, na perspectiva integral, a gente não falou se esse nosso volume de controle ele era de 1 metro cúbico, 100 metros cúbicos, ou se ele era pequeno, né? Então, essa equação aqui ela é válida para qualquer volume de controle, independente do seu tamanho. Então, o que a gente vai fazer é usar essa expressão e passar desses volumes de controle macroscópicos, né, para volumes de controle microscópicos, né,
fazer esse volume de controle chegar ao tamanho de um ponto do escoamento, certo? E aí a gente vai aplicar a mesma equação que a gente já tinha antes, para agora esse novo volume de controle. Então, se a gente trabalhar com um volume de controle infinitesimal, então o volume desse volume de controle infinitesimal, dV, é dx, dy, dz, né? Nessas coordenadas cartesianas aqui, nessa partícula fluida que a gente estabeleceu. Se o nosso interesse é em trabalhar com o produto massa específica, velocidade e área do escoamento, então a gente deve se lembrar que quando a gente falou do que era um fluido, né, a gente disse, ó, fluido é um meio contínuo, a gente considera que os valores das propriedades são únicos num dado ponto, né? Então, nesse ponto aqui, na origem dessa partícula fluida, no centro dessa partícula fluida, a gente tem um dado valor de massa específica, né? E o vetor velocidade que atua aqui nesse ponto, ele tem componentes U na direção X, V na direção Y e W na direção Z, certo? Então, se o nosso interesse é trabalhar com massa específica vezes componente da velocidade vezes a área, para produzir a informação de vazão mássica desse escoamento, né? Então, a gente vai usar isso para trabalhar com a equação de conservação da massa. E que ferramenta que a gente vai usar para fazer isso? Expansão em série de Taylor, tal qual a gente fez lá na primeira unidade, quando a gente estava descrevendo, né, a equação geral da estática, né? Então, a expansão em série de Taylor diz para a gente que o valor da função num ponto que a gente não conhece é o valor da função num ponto que a gente sabe, mais a derivada dessa função vezes a distância do ponto que eu não conheço o valor da função para o ponto que eu conheço, elevado à primeira, dividido por 1 fatorial, e assim sucessivamente para ordens maiores. Tá? Então, se o nosso interesse é com o produto massa específica vezes a velocidade, né? Então, se eu quiser determinar esse produto na face aqui da direita, então, ρ na face da direita vai ser igual a ρ vezes U no ponto que eu conheço. Perceba. A função no ponto que eu tenho interesse é igual à função no ponto que eu conheço. O ponto que eu conheço é justamente essa origem aqui, certo? Mais a derivada dessa função. Opa! A derivada dessa função mais a distância do ponto que eu tenho interesse para o ponto que eu conheço. Então, se a gente está falando desta face aqui, né? Esta face está distante desse ponto aí da origem por uma distância dx sobre 2, menos, aqui é o ponto 0, dx sobre 2 menos 0, certo? Os próximos termos, ó, percebam que a gente trabalhará, então, com derivada segunda e dx ao quadrado. Ó, se essa partícula já é infinitesimal e eu for trabalhar com um dx ao quadrado, então, esse termo vai ser muito, muito pequeno. Então, a gente despreza esses termos de ordem maior aqui, tá? Então, para eu determinar o produto ρ vezes U na face da direita, a gente usou a expansão em série de Taylor para produzir essa expressão. Se a gente fizer o mesmo para a face da esquerda, ó, que seria esse termo aqui que eu estou destacando para vocês, percebam que ele tem um sinal, ó, negativo aqui, né? Esse sinal negativo surge do fato que a distância do ponto que eu quero menos o ponto que eu conheço vai dar um sinal negativo, tá? Como que eu sei isso?
na face da esquerda, que seria esta face aqui, o ponto que eu tenho interesse, ele está na coordenada de menos dx sobre 2. E o ponto que eu conheço o valor, que é aqui no centro, né, dessa partícula fluida, x vale 0, certo? Então, aqui no x é menos dx sobre 2, menos o ponto que eu conheço, que é 0. Então, isso aqui produz esse sinal negativo. E perceba, ó, que a gente tem sinais negativos em vários termos, né? Esse termo representando ali a face traseira, que seria essa aqui da partícula fluida. Esse termo aqui representando a face de baixo, né? Então, isso aqui, pessoal, é, na realidade, a descrição do escoamento do fluido propriamente dito, né? Então, na seção de entrada, ó, a gente tem justamente velocidade e área formando um ângulo de 180 graus. Então, tipicamente, na seção de entrada, esses termos já produzem o sinal negativo. Tipicamente, numa seção de saída, esses termos já produzem um sinal positivo, certo? Então, quando a gente for fazer o balanço de tudo isso daqui, né, entradas menos saídas, a gente vai ver que esse balanço aqui, muitos desses termos vão se cancelar, tá? Então, se a gente partir daquela equação original, a gente tem esse primeiro termo, né, de taxa de variação da massa contida no volume de controle. Quando eu fizer a integração sobre esse volume de controle, o volume de controle ainda assim permanece uma quantidade infinitesimal. Então, eu simplesmente passo dessa integral de um volume de controle infinitesimal para o próprio volume de controle infinitesimal, V, que é dx, dy, dz. Nas seções de entrada, a gente tinha o somatório de todos esses termos, ó, com sinal negativo aqui. E nas seções de saída, todos esses termos, todos com sinal aqui positivo. Então, perceba, o que a gente vai fazer é a subtração dos termos de entrada para os termos de saída. Então, por exemplo, nessa direção x, esses elementos aqui, vocês conseguem ver que eles vão se cancelar, né? Porque é este termo menos este termo. Então, eles vão se cancelar. O mesmo acontece para esse termo na direção y e esse aqui na direção z, tá? Por outro lado, ó, menos com esse menos daqui faz com que esse termo aqui fique negativo, né? E esses dois vão se somar. Esse vai se somar com esse vai se somar com esse. Então, ao invés de a gente ter dx, dy, dz dividido por 2, né? Vamos ficar simplesmente com dx, dy, dz aqui para o termo de menos ρ x, ρ e dx, dy, dz para o termo de menos ρy de ρ vezes v. Mesma coisa para o eixo z, tá? Fazendo assim, a gente chega na nossa equação da continuidade, já após essas considerações, e esses dx, dy, dz, eles vão se cancelar, né, uns com os outros. E a gente chega na nossa famigerada e maravilhosa equação da continuidade para as coordenadas cartesianas, certo? Então, essa equação aí, ela representa justamente como que massa específica e velocidade se relacionam, né, para promover a conservação da massa num elemento infinitesimal de escoamento de fluidos. Se a gente quiser tornar essa equação ainda um pouquinho menor, né, a gente pode usar o operador del, né? O operador del é esse termo aqui para as coordenadas cartesianas.
ele é um operador vetorial, né? E aí o produto escalar dessa quantidade vetorial com o campo de velocidade produz justamente essa parcela, né, da equação da continuidade. Então, produto escalar do operador del com ρ vezes a velocidade vai produzir essa parcela aqui, que é esta parcela aqui, da equação da continuidade. E aí a gente pode reescrever essa equação dessa maneira bem mais simples. Se vocês estiverem em outras coordenadas, como as coordenadas cilíndricas, por exemplo, e quiserem escrever a equação da continuidade para coordenadas cilíndricas, basta vocês substituírem aqui quem é o operador del para as coordenadas cilíndricas e vocês já vão obter a equação, certo? Por outro lado, né, vocês também podem obter essa equação para coordenadas cilíndricas fazendo, né, esse mesmo raciocínio que a gente aplicou agora, né? Se vocês fizerem isso, né, a gente tem uma partícula P, que seria a origem, né, dessa nossa partícula fluida aqui, e essa partícula fluida no ponto P, então ela tem um componente de velocidade na direção radial, aqui, ó, radial, um componente de velocidade na direção angular e um componente de velocidade na direção azimutal, certo? E aí a gente pode descrever o campo de velocidade como sendo VR vezes o unitário na direção radial, Vθ vezes o unitário na direção angular e VZ vezes o unitário na direção Z. E se a gente proceder para fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente, né, a gente tem uma repetição aí e cancelamento de vários daqueles termos de maneira similar, certo? Aqui, ó, ele passa por um processo de, ao invés de descrever como um produto, né, de ρ vezes componente da velocidade, aqui ele optou por fazer essa expansão em série de Taylor de cada uma das funções, né? Da função da massa específica e da função da velocidade e da função referente à posição radial, certo? Quando fez isso, né, a gente percebe que vários desses termos, eles vão se cancelar, como eu coloquei aqui para vocês. E apesar do desenvolvimento matemático bem mais robusto, né, esses termos, eles conseguem se aglutinar, né, se simplificar através do uso da regra da cadeia, né? Então, termos, por exemplo, a gente tem aqui R que multiplica ρ, massa específica do fluido, derivada com relação a R de VR mais VR, ρr de massa específica. Então, aqui a gente consegue ver claramente que isso aqui é uma regra da cadeia do produto ρ vezes componente da velocidade VR. O mesmo ocorre aqui para o termo disponível para Vθ vezes a massa específica. O mesmo ocorre para o termo referente ao produto massa específica vezes Vz. Então, apesar de aparentemente ser uma dedução mais complexa, né, vários desses termos eles vão se condensando através do uso da regra da cadeia, e aí a gente fica com uma expressão bem mais simples, ó, e similar àquela da conservação da massa para coordenadas cartesianas, né, ó, esse dr dθ dz cancela com esse dr dθ dz, e aí vários elementos vão poder ser condensados, né? Se vocês virem aqui, ó, esse termo é este, né? E todo esse termo aqui em parênteses está descrito aqui nesta parcela da equação da conservação da massa.
Ah, essa é a forma final? Ainda não. Porque, ó, esse termo aqui, de ρ vezes VR, ele ainda pode se condensar com esse termo aqui, através da regra da cadeia, né? Basta a gente multiplicar este primeiro por ρr, ρr. Né? Então, a gente consegue ver que isso aqui também é uma regra da cadeia, né? Derivada deste vezes este, mais este que multiplica a derivada do restante, certo? Então, essa expressão daqui seria a equivalente, né, equação de conservação da massa para um volume de controle em coordenadas cilíndricas, certo? Bom, pessoal, como a gente tinha feito para o caso da análise integral, a gente também deve avaliar as situações em que a gente pode simplificar a nossa vida, né, em termos da análise diferencial. Então, se a gente estiver trabalhando com escoamento incompressível, né, então a gente sabe que isso implica em uma massa específica constante. Então, a gente obtém, né, essa equação para descrever o escoamento incompressível. Por quê? Se ρ é constante, não varia nem com o tempo, nem com nenhuma das coordenadas espaciais. Então, pode sair de todas essas derivadas parciais aqui, certo? E aí a gente fica com essa equação. Essa relação aqui é uma forma que a gente tem de verificar, inclusive, se o escoamento ele é incompressível. Então, vamos supor que você tem lá nas suas mãos um campo de velocidade qualquer e você quer saber se aquele escoamento que você está tratando é um escoamento incompressível ou não. Como que você pode saber? Você pode pegar as componentes desse campo de velocidade, calcular essas derivadas, ρ, ρx, ρv, ρy e ρw, ρz, e ver se a soma desses componentes todos dá zero. Se der zero, então, ótimo. Escoamento incompressível. Se não der zero, volte duas casas. Brincadeira. Veja que esse escoamento vai ser compressível, certo? Vai haver variação de massa específica do fluido. Tá bom? Então, vamos fazer uma questãozinha referente a isso para a gente poder só testar os nossos conhecimentos um pouquinho. Então, ele coloca aqui, né? Olha, os componentes do vetor velocidade de um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente são definidos por isso daqui, esse conjunto de equações. O V e W ele não fornece. Ele pede para a gente determinar a forma desse componente de velocidade na direção Z que satisfaça essa equação da continuidade. Então, a equação da continuidade é essa daqui, né? Se ele fornece na questão que o escoamento ele já ele ocorre em regime permanente, então não existe variação temporal, né? E se ele também diz que o escoamento é de um fluido incompressível, então essas massas específicas aqui podem estar saindo dessa nossa expressão, né? E aí a gente vai ficar com essa equação para ser trabalhada, certo? A derivada da componente U com relação a x, mais a derivada da componente V com relação a y, mais a derivada do componente W com relação a z, tem que ser igual a zero. Então, se U é x² mais
y quadrado mais z quadrado, então, a derivada de u com relação a x, a gente consegue ver que vai ser 2x. É isso? A componente v é xy mais yz mais z. Então, a derivada dessa componente v com relação a y, então, ρv, ρy é igual a x mais z. E aí, de posse dessas informações, a gente pode substituir aqui nessa equação. Rho, ρx vale 2x e ρv, ρy vale x mais z. Então, esse negócio vai ficar sendo igual a menos 3x menos z. E aí, quando a gente fizer essa integração aqui, né, a gente vai poder escrever aqui dw vai ser igual a integral de tudo isso aqui dx, né, sem limites definidos, porque a gente não tem esses valores. Então, a gente vai conseguir ver que w vai ser dado justamente por menos 3xz menos z ao quadrado sobre 2 mais uma constante c qualquer. Se w for dado desta maneira, então o escoamento corresponde ao escoamento de um fluido incompressível, como é dito na questão, e em regime permanente, como diz lá na questão. Certo, senhoras e senhores? Estão vivos? Sobreviveram? Ó, só para concluir aí esse nosso processo, né? Se o escoamento ele não é... Só achei a equação feia. E você depois vai achar bem bonitinha. É tão boa essa equaçãozinha, bem pequenininha. A gente fez, né, a consideração para o escoamento incompressível e chegamos nessa relação aqui, né? Se, ao invés de um escoamento incompressível, a gente tiver um escoamento em regime permanente, a única coisa que a gente vai poder dizer é que massa específica não varia com o tempo, mas pode variar com as coordenadas espaciais. Então, em regime permanente, a gente fica com a equação da continuidade desta forma, certo? Eu caio nessa, mas não, né? Assunto passado foi do mesmo jeito. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Adoro, meu Deus. Pessoal, então essa foi a nossa equação da continuidade, tá? Na aula que vem a gente começa, né, continua aí falando sobre isso, vou fazer uma questão que é um pouco diferente também desse tópico, e aí a gente já começa a tratar a respeito de cinemática da partícula fluida para a gente poder chegar na conservação do momento linear. Vão ser essas duas grandes equações que a gente vai tratar em análise diferencial e só, tá bom? Dúvidas, meu povo? Digam-me mais.
Data da prova ficou dia 17 mesmo, Pablo. É porque no plano de curso eu tinha colocado uma data e na descrição das aulas tinha ficado para o dia 17, mas é dia 17, realmente. Tá? Qualquer coisa, se a gente já tiver terminado o conteúdo, a gente vem e começa alguma coisa da terceira unidade antes da prova. Professora, aí vai ser a mesma história? Como é? A prova, o questionário e a simulação lá? Todas? Isso. Tudo igual, Luiz. A atividade de simulação é essa, com o simulador que eu coloquei para vocês, né? Os questionários eu ainda não coloquei, porque a gente ainda está bem distante do dia da prova, mas posso colocar já a semana que vem para vocês. E a prova dia 17. Então, a atividade de simulação vale 1, questionário vale 1, a prova vale 8. Tá bom? Professora, Diga-me. quando a senhora for botar a prova, tenta botar a prova, tipo, em um negócio só, sem ser as perguntas separadas. Porém, eu não consigo. Porque o que acontece? Eu separo as questões por tópicos, né? Por assuntos. Se eu coloco tudo junto para gerar um único questionário para vocês, pode ser que você caia com 2 equações de conservação da massa, aí você vai achar maravilhoso, né? Mas pode ser que Luiz pegue 2 questões de conservação de energia, aí ele vai achar péssimo, porque são mais longas, mais complexas, né? Então, por isso que eu faço essa distinção, uma questão para cada conteúdo, né? Para justamente não... para vocês conseguirem fazer no tempo da prova. E se eu colocar tudo junto, alguém vai sair bem prejudicado nessa história. Certo? Muito obrigada, senhoras e senhores.